Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Ricardo Alencar, eu sou da empresa Rictron Tecnologia. Hoje nós vamos voltar a falar sobre as máquinas de solda laser. Já tem vídeo meu anterior em que eu mostrava um outro modelo, mas hoje tem uma novidade. É um modelo novo que nós temos aqui, é uma parceria nova que nós temos com um novo fornecedor também, e nós temos uma máquina agora de excelente qualidade e preço mais acessível. Agora está um pouco melhor para se fazer um investimento em máquina de solda laser. A máquina de solda laser é uma máquina muito versátil. Ela permite fazer várias operações com um único aparelho. Por exemplo, essa máquina que eu vou apresentar hoje, ela tem 5 funcionalidades diferentes. Ela pode fazer solda ponto, como qualquer aparelho de solda ponto, com uma vantagem que você pode acessar lugares bem distantes para você dar o ponto da solda. Sabe aquelas que junta duas chapas, dá um pontinho ali? Ela faz isso também, mas ela é mais fácil de operar, mais eficiente, mais rápido no processo. Além de fazer solda ponto, ela também se comporta como um aparelho de solda TIG, que você vai fazer aquelas soldas bem precisas. Tipo, com o aparelho de solda TIG, você pode fazer soldas que não usa nenhum elemento adicional. Você junta duas chapas e funde elas fazendo a solda. Também você pode acrescentar uma vareta de solda e acrescentar material na solda, mas ela faz um processo de solda semelhante como a TIG faz, que não usa nenhum aditivo, não acrescenta material, tá? Não usa aquelas varetas, que podem ser de diferentes tipos de materiais conforme o material que você está soldando. Ela pode soldar o aço carbono, pode soldar o alumínio, pode soldar o inox, pode soldar o cobre, latão, tudo que um aparelho de solda TIG faz, ela também faz. E ela também é equivalente a uma solda MIG. Olha, já são 3 operações numa máquina só até agora, hein? O aparelho de solda MIG, o que ele faz? Ele usa um processo de solda por eletricidade, acrescentando material. Ela também faz isso. Qual que é a diferença do MIG para o TIG? É que o MIG você faz soldas mais grossas e mais rápido, tá? Então você pode soldar chapas mais grossas, uma velocidade alta, usando o aparelho de solda MIG, e ela faz o mesmo processo. Ela também faz soldas de chapas mais grossas, ela também usa um alimentador que é automático, que vai acrescentar material, vai o arame no caso, né? Está aqui embaixo, você tem todos os controles de velocidade, de avanço desse material, né? Então aí, só até aí nós já temos 3 coisas. Ela faz trabalho de solda ponto, ela faz trabalho de solda TIG, ela faz trabalho de solda MIG. Opa, mas está faltando 2 aí, né? Olha só, eu vou te contar uma coisa. Acredita que a máquina de solda laser também pode cortar o aço? Sim, ela corta aço, alumínio, vários tipos de metais. É um processo manual, é lógico, mas ela corta, tá? Então existe um bico especial só para corte. Você vai passar manualmente o bico e ela vai fazer o corte daquele material. Então, olha, já são 4 funcionalidades. Solda ponto, solda MIG, solda TIG, corte. Tá faltando uma, quinta, né? Vou falar qual que é a quinta funcionalidade que essa máquina tem. Além dela fazer tudo isso, ela também limpa o material. Isso! Você pode usar o laser para limpar as chapas. Vamos supor, a chapa está toda suja, está enferrujada, está com tinta, está com qualquer sujeira. Tem um bico especial que nós colocamos nela e ela faz com que o laser se espalhe para uma área maior, vai fazendo uma varredura e você faz uma limpeza. Você pode limpar a tua chapa, o teu aço, o teu material, o teu tubo, qualquer coisa que você tiver de metal, pode limpar usando também essa máquina. 5 funcionalidades em uma. Tá, e tem mais vantagens? Tem mais vantagem. Quais são as vantagens da máquina de solda laser? É um processo mais simples de soldar, não precisa nenhum treinamento, não precisa fazer um curso lá de 1 mês de solda, 2 meses de solda, como é o caso para aprender a trabalhar com solda MIG, TIG. É super fácil a operação, tá? É rápida, faz a solda de uma forma rápida. Ela, em muitos casos, você nem vai usar o arame, vai
soldar direto, só fazendo a fundição, fundindo os materiais, né? E ela é uma máquina versátil, tá? Versátil, várias aplicações em uma só, mais econômica, né? E é uma máquina que hoje em dia já está chegando ao Brasil a um preço mais acessível. Até um tempo atrás era um absurdo o preço de máquina solda laser. Eu nem fazia questão de importar esse tipo de máquina aí, porque era caro demais. Eu falava, não, esse tipo de máquina não serve para o Brasil, não é? Olha, o preço tem caído, tem caído, tem caído. Hoje está super acessível, tá bom? Você pode entrar no nosso website, lá você vai fazer um cadastro, em seguida tu vai fazer uma cotação online, vai receber em 5 minutos a cotação. Não adianta falar o preço aqui agora para vocês, porque o preço depende do dólar. Hoje está um dia um valor, amanhã está outro. Daqui 5 anos alguém vai ver o vídeo falando que essa máquina está por um valor e daí vai achar que estou vendendo caro, porque daqui 5 anos já baixou o preço. Então eu não vou falar valor. Vocês vão entrar no link aí do vídeo e vão lá na hora fazer uma cotação online, tá bom? Bom, como é que funciona uma máquina de solda laser? Ela tem uma fonte de laser, porque ela trabalha com laser, né? É a mesma fonte que tem máquina de corte a laser, tá? É a mesma fonte, só que ela tem uma construção já e um sistema de controle apropriado para fazer solda, tá? Ela acompanha aqui a pistola de solda, tá vendo? Essa é a pistola de solda. E essa pistola tem um alimentador, pode usar ou não usar, dependendo do teu trabalho que você vai fazer. E o laser vem por esse cabo aqui, ó, é um cabo de fibra ótica, por onde vem o laser, tá? Ele vem por esse cabo, e aí ele vai sair pela ponta do bico e vai derreter, vai fundir o material junto com o que você está acrescentando aqui, tá? Que não seria, no caso, temos um arame aqui para solda de aço carbono, tá bom? E ela tem todos o controle no painel, qual é a velocidade que você vai trabalhar, qual é a potência que você vai aplicar, que tipo de forma de laser que você vai fazer o laser você quer ele redondo, que é uma faixa, você quer um laser mais largo, mais fino, é tudo programado aqui pelo painel, ok? Então, essa é a máquina. Eu agora vou fazer algumas soldas com ela para explicar melhor, explicar o funcionamento. Vamos ver então? Bom, vamos ver alguns detalhes da máquina. Eu vou mostrar as suas partes e para que serve cada uma delas. Essa aqui, que eu estou segurando aqui, essa aqui, esse é o alimentador de arame, tá? Ele é controlado por um mecanismo, ele tem todo um microcontrolador, tem um display, e ele controla a velocidade que o arame vai para a pistola. Aqui está a pistola, né? E ela recebe esse arame por esse cabo laranja aqui, tá? Sai aqui na frente. Você pode regular a velocidade conforme o trabalho que tu estiver fazendo, tá? Então, se está soldando alguma coisa que é um material mais fino, tu vai colocar uma velocidade maior. Um material mais grosso, que vai precisar uma velocidade menor, tu também vai regular aqui. Então, o alimentador, ele permite você regular o avanço do arame conforme que você estiver trabalhando, conforme o material. É tudo controlado digitalmente, é um painel touchscreen que você regula e faz a alimentação na velocidade que desejar. Você pode ver como é que funciona, tá? Aqui nós temos o arame, tá? Que é alimentado, temos o motor que faz o tracionamento para puxar, tá? E aqui temos o painel, tá? O painel que você pode regular a velocidade que tu quer, tá? E vai trabalhar. Então, é bem simples de operar, tá? Acabou o arame, é só tirar ali, colocar o outro rolinho e pronto, continuar o trabalho, tá? Olha que facilidade de trabalhar aqui. Brincadeira, né? É mais simples do que um aparelho solda MIG, esse negócio aí. E além de ser todo digital, que coisa mais sofisticada, hein? Parte dos botões para ligar e desligar a máquina também é muito simples também, tá? Nós temos aqui o botão de emergência, clicou, apertou aqui e vai desligar tudo, né? E daí aqui nós temos para ligar o sistema, que vai ligar a parte eletrônica dela, e aqui nós temos para ligar o fluxo de água, que ela usa uma água que fica recirculando
para refrigerar a fonte laser. E aqui nós temos para ativar e desativar o laser, tá? Desativei, ela não vai mais disparar laser, tá? Então, se eu vir aqui e tentar disparar, não vai disparar. Então, na hora que você não estiver soldando, por questões de segurança, tu vai deixar desativado, né? Vai trabalhar, vai ligar o laser. É só isso, muito simples, ok? Ok, agora nós vamos falar sobre o painel de controle dela, tá? O painel é bem simples de operar, apesar de estar em inglês, é uma coisa que dá para aprender em poucos minutos como é que funciona. Então aqui nós temos a velocidade do scan. O que é a velocidade do scan? É o quanto o laser vai ficar correndo de um lado para o outro assim, tá? Então o laser ele vem na forma de um feixe que vai ficar escaneando para a direita e esquerda a uma determinada velocidade. Então, aqui em Scan Speed é justamente essa velocidade aí, tá? E aqui nós temos a largura desse escaneamento do laser, tá? Então, aquele feixe que vai de um lado para o outro, nós temos aqui, no caso, está setado para 3 milímetros. Então, tu vai fazer uma solda de 3 milímetros de largura, tá? Seria isso aí, tá? E aqui nós temos a potência, tá? Essa máquina é uma máquina de 1.500 watts, então ela está aqui configurada para trabalhar com potência máxima, 1.500 watts. 100% do tempo está com a potência de 100% também. E uma frequência de 2.000. O que é a frequência? O laser ele trabalha pulsando, tá? Então ele vai disparando o laser. Então aqui significa que ele vai dar 2.000 disparos por segundo enquanto tu estiver fazendo a solda, tá? Então, se você vai fazer uma solda de um material mais grosso, vai ser essa configuração. Se é um material mais delicado, mais fino, tu vai baixar a potência. Para baixar a potência, tu só vai clicar aqui na parte de configuração, ó, tecnologia. Aí vem aqui, ó, na potência, tá? Clica na potência e digita, eu não quero usar 1.500 watts, eu vou soldar uma coisa bem fininha, bem delicada, tá? Vou colocar 900 watts, por exemplo, tá? Ok, aí tá, vou salvar e daí pronto, já vou configurar ela, tá? Para ser os 900 watts, ok? Então, essas configurações são bem simples de fazer, bem fáceis, tá? Tá vendo aqui? Eu já deixei com 900 watts agora. Então, essas são as configurações básicas da solda, tá? E aqui eu posso ativar e desativar o laser, ó, por questão de segurança, ele está desativado, né? Aqui se eu quero o indicador dele para ele apontar, para ele gerar o feixe ou não, tá? De mira, tá? É o laser aqui, ó, tá? Esse laser vermelho aqui, ok? Então, toda essa configuração muda aqui e salva, tá? Então, são essas as configurações que tem para fazer na máquina, ok? E é bem simples, é só isso aí, tá? Aí voltando aqui para Home, tá? Eu já vou poder estar fazendo a solda, ok? Se eu quiser mudar, entro aqui, tecnologia, tá? E eu posso mudar os outros valores. Eu vou voltar aqui, por exemplo, para 1.500 watts. 1.500. 1.500 watts, dou ok, né? E aí agora eu vou salvar, tá? E vou retornar, tá? Tá aqui 1.500 watts. Ela está pronta para fazer uma solda, ok? É só essa configuração, ok? Depois disso já podemos começar a soldar. Pessoal, agora eu vou falar sobre essa garinha aqui, ó, tá? Parece uma gara de filtera, né? Não parece uma gara de filtera? É um filtera, né? Mas não é, não é um filtera esse aqui, tá? Esse aqui é um sistema de proteção. Por quê? Se o laser, se eu apertar aqui para fazer uma solda, o laser vai sair pela ponta da pistola de solda e vai se propagar para frente, vai continuar indo para frente. Então, por uma questão de proteção, nós queremos apenas que o laser saia só quando tiver para soldar mesmo, já ali para encostando numa chapa de metal, porque seria perigoso eu pegar, apontar para alguém, tá? Apontar para alguém isso aqui e dar um tiro de laser, né? Ela iria dar o tiro mesmo, ela só não vai dar o tiro de laser porque, por questão de segurança, o laser só dispara se essa gara aqui tiver um contato com a ponta do bico, tá? Então, normalmente nós colocamos a gara na chapa de metal, e aí, a partir do momento que a gara está na chapa de metal,
e nós encostamos a ponta da pistola na chapa de metal, ela vai então ter um contato elétrico com a garra e daí vai permitir o laser disparar. É por segurança, tá? Mas veja o seguinte, se você pegar essa garra e clipar aqui, ela vai disparar igual, daí você pode dar tiro numa pessoa, se quer dar um tiro numa pessoa, tá? Mas não faça isso, tá? Não faça isso. Então, isso aqui não é um fio terra, isso aqui é um elemento de proteção, tá? O laser só vai disparar se a ponta daqui tiver contato elétrico com essa garra aqui, tá? Então vai passar uma eletricidade que vai sair aqui da ponta, uma eletricidade voltagem baixa, corrente baixa, só para servir como um sensor, tá? Então, na hora que tiver essa garra encostada lá na tua mesa de solda ou lá no material que você está soldando e você apertar o botão para disparar, daí vai disparar o laser, tá bom? É uma questão de segurança. Só isso que eu queria explicar para vocês, tá bom? Bom, agora está na hora de nós olharmos o que tem aqui dentro dessa caixa. Aqui está a fonte que gera o laser e está o chile que refrigera a água que vai circular na fonte laser. Essa aqui é a fonte laser, tá? Essa fonte, nós temos nessa máquina uma fonte de 1.500 watts, tá? Mas pode ser uma fonte de 2.000, pode ser uma fonte de 1.000, tá bom? E essa parte de baixo é a parte que gera um fluxo de água que vem para refrigerar a fonte, tá? Então aqui nós temos um chiller, aqui nós abastecemos com água, ela vai manter essa água numa temperatura aí na faixa de uns 20 graus, mais ou menos, 25 graus, menos de 30. Essa água fica circulando dentro da fonte aqui na área que aquece dela, tá? Então ela é um sistema de refrigeramento, ok? É simples assim. Não tem praticamente manutenção quase nenhuma, você só vai abastecer essa água aqui e ela vai durar muito tempo, tá? E aí, aqui nós temos um nível para ver como é que está o nível dela. Se um dia você vê que o nível baixou, você aumenta, tá bom? É bem simples, pode ser qualquer água mesmo, não precisa ser água mineral, não precisa ser água desmineralizada, não precisa ser água filtrada. É uma água limpa, tá bom. Tá sendo uma água limpa, tá bom. Se quiser, você pode colocar até um aditivo de radiador, só para ajudar um pouquinho na questão de preservação da água. Se é uma água que pode ter alguma matéria orgânica e tal, seria bom, tá bom? Então isso aí é bem simples e aí tá pronto, tá? Vamos agora para a última etapa de apresentação dessa máquina, que é a solda. Vamos fazer solda agora. Vamos lá. Então, eu falei que a máquina de solda laser, esse modelo que nós temos aqui, tem 5 funcionalidades, né? Eu vou começar mostrando pela funcionalidade número 1, que é apenas fazer pontos de solda. Ponto de solda é quando você quer juntar duas chapas, mas só quer dar um ponto. É a famosa solda ponto, né? Que é um equipamento que existe, que você teria que comprar separado, mas que a máquina de solda laser pode também fazer esse trabalho, tá? Você só vai encostar, vai colocar uma chapa em cima da outra, vai encostar a ponta usando o bico de corte, que não utiliza arame, tá? Nós não vamos alimentar com arame, vamos apenas fundir uma chapa na outra. Eu baixei bastante a potência, porque são chapa fina, tá? Eu regulei para 800 watts de potência e vamos ver como é que fica com 800. Se a solda ficar meia fraca, nós podemos aumentar para 900, 1000 e quanto for necessário, tá? Mas eu acho que 800 já vai ser o suficiente para essa chapa aqui. Então nós só encostamos, nós já estamos com a garra conectada, nós encostamos. Também o tempo que eu seguro a pistola também importa, tá? Então aqui, ó, você vê que aqui tá, ele já atravessou, ele fundiu uma chapa na outra e fez a solda ponto, tá? E olha como é simples, encostou, disparou, tá feita a solda aqui, ó. Tá vendo que fundiu do outro lado? Como é simples fazer solda ponta com essa máquina, tá? E você regula a potência, tá? O primeiro que eu testei, eu coloquei pouca potência, ele não chegou a atravessar a segunda chapa, não chegou a fundir com a segunda. Eu aumentei ali um pouquinho e segurei um pouco mais do tempo aqui. Agora já está perfeito, ó. Muito simples. Não pode colocar potência demais. Se colocar potência demais, vai vazar uma chapa na outra, tá? Olha que beleza que é fazer uma solda ponto. E além da facilidade de você ter para acessar lugares, qualquer lugar. Sabe? Quando você está usando o aparelho de solda ponto tradicional, normal,
você fica muito limitado, porque eles são duas garas que você tem que colocar o material ali dentro e muitas vezes você quer fazer uma solda ponto num lugar que é mais distante e não cabe lá no aparelho de solda ponto tradicional. Como isso aqui está na mão, nós temos aqui vários metros de cabo, eu posso colocar, fazer solda ponto em qualquer lugar, tá? Então, não tem nada que vai me atrapalhar para fazer essa solda, tá bom? Essa é a funcionalidade número 1, tá bom? Agora vamos fazer a funcionalidade número 2, que seria fazer uma solda como se fosse uma solda TIG, tá bom? Já vamos fazer agora essa solda. Ok, agora eu vou fazer uma demonstração de uma solda que eu vou usar duas técnicas nessa solda. Vamos supor que eu quero soldar esse tubo nesse tubo aqui, tá? Eu vou primeiro dar uma solda a ponto para segurar ela na posição e depois vou fazer simular uma solda TIG, fazendo uma solda sem acrescentar material, tá? Então, a solda a ponto, eu já mostrei, é bem simples, vou encostar aqui, posicionar, vou posicionar onde que eu quero fazer a solda a ponto, ó, e vou juntar os dois materiais aqui. Pronto, já está soldado, ó. Nós já temos uma solda ponto aí, tá? E agora, vamos supor que eu queira reforçar isso aqui como se fosse uma solda TIG, tá? Então eu posso fazer agora uma solda. Só vou segurar aqui. Vou prender para ele ficar na posição. Aqui a gente está tudo improvisando, mas é tranquilo isso aqui, tá? É só para ficar na posição aí, um pouquinho, tá? São sobras de material que nós estamos usando aqui. Agora sim. Tá. Então, agora eu quero fazer uma solda juntando aqui, tá? Como se fosse uma solda TIG mesmo, tá? Vou usar a mesma configuração, só que agora eu vou mover a pistola, ó. Eu vou mover a pistola para que ela tenha um deslocamento, tá? E faça então a solda. Vou usar uma guia, tá? Vou usar uma guia aqui para deslocar. Você vê que praticamente não esquenta nada, porque é um material fino. Eu posso até estar com a mão aqui. Eu nem estou usando luva, tá? Mas o certo é usar luva, tá? Mas eu vou fazer uma solda rapidinho aqui, então não vou usar luva. Esse aqui vai ser o deslocamento que eu vou fazer. E nesse processo ela vai ir derretendo o material aqui, ó. Vamos lá. Aqui ela já fez uma solda e já está bem resistente essa solda aqui. É uma solda que você vai ver, é uma solda bem fina que eu fiz, mas como ele está fundindo um material no outro, é uma solda forte, muito forte, tá? Você pode verificar que não foi acrescentado material, mas que foi fundido, tá? Foi fundido no outro aqui, sem acrescentar material. Então, é como se fosse uma solda TIG, tá bom? Olha que legal. Nós temos aí a segunda funcionalidade já demonstrada como se fosse uma solda TIG sendo feita por essa máquina aqui. Agora vamos para a terceira funcionalidade, que seria simular uma solda MIG, em que vamos usar então um arame e vamos acrescentar material durante o processo de solda. Pessoal, agora eu vou fazer uma solda um pouco mais complexa, é evidente dentro das condições que eu tenho aqui, tá? Que nós estamos aqui numa máquina que está só no showroom, ela não é uma máquina instalada para produção, então eu estou improvisando aqui para fazer uma demonstração para vocês. Eu vou fazer uma solda com 90 graus aqui, ó, juntando essas duas chapinhas aqui, ok? Eu posso primeiro só dar um ponto para segurar ela na posição que eu quero, tá? Ou já começar direto. Mas acho que vou começar direto. Vamos tentar. Tá meio solto aqui, mas vamos tentar. Tá ok? E eu vou usar só no 1000 watts também, tá? Para mostrar que mesmo com 1000 watts você pode soldar essa chapa aqui, tá? Ela tem 3,75 milímetros. Ok? Terminei de soldar. Só vou dar um outro pontinho para soltar aqui o arame. Tá. Tá soldado. Olha aí o cordão. É muito rápido.
muito fácil, né? E é uma solda resistente pra caramba, tá? Eu podia soldar um pouco mais devagar para ela ter mais profundidade, podia usar um pouco mais de potência, porque aqui é uma chapa de 3,75 milímetros, mas eu quis fazer uma solda aplicando apenas 1.000 watts para fazer essa demonstração, que mesmo com 1.000 watts eu consegui soldar essas duas chapas aqui. Então, olha só a facilidade que é. Ok, estou colocando uma chapa em ângulo com a outra e vamos fazer um teste para ver como é que fica, se a gente consegue soldar com ângulo. Eu vou tentar colocar uma solda bem no meio das duas aqui, ó. Eu vou dar um ponto, ok? E agora eu posso continuar. Vou acertar um pouco o meu ângulo aqui, ó. Aí eu posso parar, ver como é que está a solda, continuar. Evidente, a gente está fazendo uma coisa na mão aqui, né, sem ter nenhum gabarito para segurar, mas aqui ele já fez a solda, você vê que eu preenchi o material ali, tá? Então, mesmo numa situação como essa, tu pode usar o aparelho para ir distribuindo a solda o quanto você precisar, tá? Eu estou sem nenhum óculos aqui, então também não estou tendo uma visão tão perfeita na hora da solda, tá? O equipamento de solda laser não precisa de muita proteção, ele não queima você, você não precisa usar uma roupa de couro, nada disso, tá? Não esquenta tanto o material, dá menos deformação térmica no material, tá? Porque ele é muito concentrado, a energia é muito concentrada em um ponto, tem uma série de vantagens então, tá? Por exemplo, quando eu soldei essas duas chapas aqui, ó, eu já peguei ela na mão, tá? Ela aqueceu só no ponto de solda mesmo, tá? Então, isso ajuda a dar menos deformação térmica no material. O material vai deformar menos, tá? Você vai ter menos problemas de dilatação, tá? E você não precisa usar uma roupa de couro. É lógico, você vai usar uma luva, tá? Uma luva você tem que usar para proteger a mão, porque vai que respinga um pouquinho de solda na tua mão, né? Ela não respinga, mas vai que aconteça. E um óculos de proteção é um óculos bem comum. Um óculos de proteção, ele é um óculos, não precisa ser uma máscara, tá? Não precisa ser uma máscara de proteção. Eu aqui, por exemplo, estou soldando, nem estou usando máscara nenhuma, estou usando meu óculos legal mesmo aqui para me enxergar, tá bom? Mas essa é uma das vantagens da máquina laser. Ela não vai te queimar com radiação ultravioleta, é uma máquina que aquece pouco o material, é uma máquina mais segura para você trabalhar nesse aspecto, tá? É lógico, você está trabalhando com máquina com laser, então tem que sempre estar usando a garra aqui de proteção, né? Que vai aterar, como se fosse aterar o material para que ele só dispare na hora que estiver encostando, né? O bico tem que estar encostando no chapa de aço, ok? Então já demonstrei ela fazendo solda ponto, já demonstrei ela simulando uma solda TIG e já demonstrei simulando uma solda MIG, tá? Qual que é o quarto? O quarto elemento agora nós vamos cortar, isso mesmo, nós vamos cortar um pedaço de chapa usando um bico de corte no mesmo aparelho. Ok, agora nós vamos fazer uma demonstração da quarta funcionalidade da máquina, que é ela cortando. O soldador também corta, meu amigo. Olha só, eu já coloquei um bico aqui, que é um bico especial para corte, tá? E vou colocar aqui uma chapa de inox, tá? Eu vou cortar essa chapa de inox, eu só vou usar isso aqui como uma régua, tá? Para fazer um corte um pouquinho mais reto, tá? E aí, eu vou chegar aqui, ó, e vou atravessar de um lado para o outro, e ela vai cortar essa chapa aqui, ó, tá bom? Vamos cortar um pedacinho aqui, então. Vai ser esse movimento que eu vou fazer aqui, ó, tá? É sempre bom dar uma treinada no movimento antes. Olha aí, haha, cortou, rapaz. Quem diria que uma máquina de solda também corta, né? Eu quero ver você fazer isso com uma solda TIG, quero ver você fazer isso com uma solda MIG. Só com solda laser tu consegue cortar. Olha que fácil, que rápido que é eu fazer um corte usando uma máquina de solda, meu amigo. Olha só, vou cortar novamente aqui, ó, para você ver como é que é. Ó. Coloquei na posição aqui, coloquei o bico, ó. Se você cortar rápido, se você fazer um corte rápido, também vai cortar, tá? Se você fazer um corte mais lento, vai ser um corte que vai para um material mais grosso ainda. Tá aí, ó, a quarta funcionalidade da máquina já demonstrada. Agora vamos para a quinta funcionalidade, tá? Vamos ver como ela pode ser usada para fazer uma limpeza, ok?
Agora nós estamos fazendo uma demonstração da limpeza usando a máquina de solda laser, tá? Assim, eu estou passando a pistola ali muito rápido, mas se você passar um pouco mais devagar, a limpeza fica até mais perfeita do que está ficando ali, tá? Então essa é mais uma função, mais uma qualidade da máquina de solda laser que você pode usar para fazer limpeza, remover tinta, remover ferrugem, oxidação do material. É mais uma função que você tem. É lógico, você não vai fazer isso para limpar uma chapa de 1,5 m por 3 metros de comprimento, né? Você vai fazer isso nas peças que você precisa trabalhar, soldar. Se tiver alguma sujeira, tu pode já usar a própria máquina de solda laser para dar uma limpada, né? Ou alguma peça que você tem uma pequena região dela que está suja, porque às vezes acontece, você tem uma chapa lá, a chapa está inteira limpa, mas tem um pedacinho ali que está com uma ferugemzinha, tá? E aí você pode usar o aparelho de solda a laser para fazer então essa limpeza dessa região que está um pouco mais suja. Ok, pessoal? Então está aí completado a nossa apresentação da máquina e as 5 funções que a máquina de solda laser tem. Qualquer dúvida, manda um e-mail, manda uma mensagem, entre em contato. Estamos aí para tirar qualquer dúvida que você tenha. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até mais.